iniciar este semestre com este livro aqui. Então, vai ser nós vamos iniciar por Lembranças de Aninha, da Cora Coralina. Então, vamos começar. Bom, Cora Coralina, Vida, Memória e Poesia. Eu deixei aqui, fiz questão de colocar essas imagens, todas essas imagens retiradas, né, do próprio livro, né, Lembranças de Aninha, que saiu pela Editora Global. As ilustrações são da Cláudia Furnari, e eu acho tão bonita a forma como a Cláudia captou a essência dessa poesia da Cora Coralina. Uma poesia pautada na memória, então esses casarões, né? A presença da casa da infância dela, a Casa Velha da Ponte, que é essa casa que de fato existe, que é o Museu Cora Coralina hoje, ilustrado belíssimamente pela Cláudia. Temos também a presença da infância, então essa criança cuja sombra, né, cuja presença está na poesia da Cora, algumas imagens daqueles objetos da infância, né, e também a observação de uma criança pelas coisas da natureza. Se a gente for falar de temáticas da obra de Cora Coralina, a gente pode pensar na terra, na casa, no ninho, nessa origem, o ninho como origem, na casa como origem, e nessa criança, né? Essa criança, Aninha, a presença da criança. Ana, Aninha, Cora Coralina. Muitas pessoas conhecem a Cora Coralina somente por Cora Coralina, né? Então nem sabem que o nome dela é Ana Lins dos Guimarães Peixoto. Ela nasceu em 1889, imagina, uma mulher do século XIX, em Vila Boa de Goiás, tá? Em Goiás. Embora escrevesse desde adolescente, seu primeiro livro só foi publicado em 1965, quando ela tinha 76 anos de idade. E, claro, a gente tem que pensar no contexto de uma mulher do século XIX, né? Nesse finalzinho aí. A Cora, uma criança nascida em 1889, não tinha voz, né? Não era respeitado, o conceito de infância, a concepção de infância era outra coisa, a concepção de criança era outra coisa. A criança era um ser que era o tempo todo colocado numa forma pelos adultos, né? E a mulher na sociedade, se até hoje a gente enfrenta tantas dificuldades, imagina uma mulher, né, naquela época. Então, ela teve pouco acesso à escola, ficou 4 anos na escola formal, mas foi alfabetizada, e a partir dos 12 anos, por aí, ela começa a escrever seus poemas, né? Só que a sua poesia só foi publicada quando ela tinha 76 anos. E a crítica só a reconheceu em 1980, 5 anos antes de ela morrer. As suas obras mais conhecidas são Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, que foi publicado em 1965, sua obra de estreia. Depois, Meu Livro de Cordel, Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, que é quando a Aninha, a presença da infância, da menina, começa a aparecer muito na sua poesia, e Histórias da Casa Velha da Ponte. Em todas essas obras, o que a gente percebe é uma Cora que traz muito do que ela viveu. Então, é muito difícil separar o que foi a vida e a própria obra, porque é uma obra que nós chamamos de autobiográfica, né? E uma obra em que impera a memória. Tá? Então, a memória é o filtro capaz de trazer, né, todas as imagens, sensações, algo do passado que vem com muita força, recriado pela energia da poesia na sua obra. Então, aqui, o primeiro livro dela, que é esse Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, ele é um poema em que nós percebemos uma cidade, tudo da cidade, muito como constituinte desse próprio lírico. Então, é interessante que aí a gente já vai começar a perceber também, tem uma aparição daquela menina, a menina da ponte, que é a Aninha, mas que só vai aparecer com mais força a partir da terceira obra, tá bom? Mas o que a gente tem aqui? Minha cidade.
Goiás, minha cidade, eu sou aquela amorosa de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo umas das outras. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Eu sou aquela mulher que ficou velha, esquecida nos teus larguinhos e nos teus becos tristes, contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado, cantando o teu futuro. Eu vivo nas tuas igrejas e sobrados e telhados e paredes. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui uma Cora Coralina, pensando na mulher Cora Coralina, que em 1911 sai de Goiás, vai com o marido para São Paulo, fica 40 anos e retorna depois para Goiás novamente. E quando ela vai, esse ser, na época, né, chega de novo em Goiás, ela vai habitar a mesma casa da infância, vai percorrer a cidade, vai saber e ver aqueles becos mal afamados, né, que tinha lá, com aquelas figuras deixadas de lado, aquelas figuras consideradas restos da sociedade. Então, tudo isso entra na sua poesia. Então, Minha Cidade, esse espaço Minha Cidade, ele entra também como constituinte desse eu lírico. Eu sou a cidade e eu sou também o tempo. Né? O tempo passado, aquela menina, repare que eu sou aquela menina. Aquela tem uma distância, esse pronome mostra um distanciamento no tempo, um distanciamento no espaço. Então, repare que existe uma fusão na poesia da Cora Coralina que já aparece aqui na primeira obra dela. Uma fusão tanto da memória, do tempo, né? O tempo passado, ele tem um efeito nesse eu lírico marcado aqui, né? Como essa mulher, eu sou aquela amorosa, de tuas ruas estreitas, curtas, indecisas, entrando, saindo uma das outras. Então, aquela que está distante. Eu sou aquela menina feia da Ponte da Lapa. Eu sou Aninha. Então, quer dizer, o passado que tem um efeito no eu lírico mulher, né? Nesse eu lírico que diz, eu sou aquela mulher que ficou velha e esquecida. Nos teus larguinhos, nos teus becos. E aí a gente vai começando a ver que esses larguinhos, nesses becos tristes, né, contando histórias, fazendo adivinhação, são todos esses eus que vão entrando, essas vozes que vão entrando na poética dessa autora e que vão fazendo dela quem ela é. Né? Então, embora não seja algo predominante na poesia da Cora Coralina, ela olha, ela dá voz para aqueles que não têm voz na sociedade. Então, as mulheres nos becos tristes, né? Aqueles que estão à margem. Então, a cidade aparece muito na primeira obra. Bom, e aí a gente começa a perceber um outro elemento na obra da Cora Coralina, que é a memória. Bom, e a gente tem que pensar a memória como um primeiro filtro, né? Então, assim, o que é a memória? A memória é esse lugar em que, primeiramente, para que a gente tenha algo na memória, a gente precisa de vivências, né? Percepções. E todas essas experiências na cidade ou na terra, né? Na fazenda, nas ruas de Goiás, tudo isso vai, né, ser, de uma certa maneira, selecionado e vai para aquele lugar que é a memória. E é nessa memória, né, que tem o seu próprio filtro, porque não é tudo que se vive que vai para a memória, essa memória, né, que faz a sua própria seleção, ela deixa algumas imagens. E quando ela vem, né, para esse eu lírico, ela vem com todo o gosto, com todo o sabor, ela traz de volta aquilo que desapareceu. Então, de uma certa maneira, é preciso pensar na memória, aqui na obra da Cora Coralina, como algo que impera, sim, mas não como algo a partir para eu recuperar o passado. Então, eu vou retomar a memória para recuperar o passado, porque isso é impossível. Porque a própria memória já é um filtro
e que muita coisa já foi modificada, que já não condiz mais com a própria realidade. Então, a memória aqui, né, ela vai trazer para nós imagens que a Cláudia Fornari trouxe muito bem nas ilustrações desse livro. Então, a imagem da fazenda, a imagem da Aninha, essa criança brincando, querendo brincar de ciranda e tendo oportunidade de brincar de ciranda, o bolo que é o desejo da infância, mas o bolo colocado no armário bem alto para que essa criança, né, não tenha acesso, o casarão. Então, todos esses elementos, eles vêm, né, para esse eu lírico, só que a gente vai ver que ele só é acessado a partir do eu lírico presente. Esse ser, né, eu lírico que está no presente e que vai... E esse tempo presente, de uma certa maneira, ele está subjugado ao passado. Então, o passado, ele tem o quê? Ele tem um efeito nessa mulher, esse ser eu lírico que vai trazer aquilo, tentar dar voz, aquela voz tão calada, né, para aquela situação. Então, ela traz a voz da Aninha, aquela criança o tempo todo silenciada pelos adultos, ela vai dar voz à mulher. Então, a partir da palavra poética, o eu lírico recria tudo o que recupera a partir da memória. O passado já não existe mais como ocorreu, então a casa, a ponte, o rio, a cidade, o campo, tudo é resquício da memória que vai ser trabalhado pela poesia. Então, dizer que a obra da Cora Coralina é uma reconstrução do passado, não. É, pelo contrário, a partir da memória, a memória traz, né, instantes do passado, mas esses instantes, eles são acessados por alguém que está no presente, né? Então, de uma certa maneira, esse ser no presente já é outro, já é um ser maduro que vai conseguir, né, acessar esse passado e reconstruí-lo. Bom, então eu trouxe aí para vocês essa imagem de um bolo assado em fogão a lenha, né, com brasa em cima. Então, quem já comeu um bolo assim, sabe que ele não é um bolo saboroso, né? Ele é um bolo que fica pesadão, né? Um bolo mais... E aí, o eu lírico vai trazer essa lembrança, essa memória, né? Repare, acionado por uma imagem que pode ser que vem como um estilhaço, um lampejo. Só que quando vem, traz o sabor, traz o acontecimento, traz a vivência. A memória, ela não vem somente como uma imagem, ela vem como um todo, né? Como se vivêssemos aquele instante. E é isso que a poesia da Cora Coralina vai fazer. Ela vai dar oportunidade que, de uma certa maneira, o leitor consiga apreender aquele instante. Antiguidades. Eu não vou ler o texto todo, o poema todo, ele é grande, mas eu vou ler um trecho. Olha, repare o detalhe do guardanapo, é tudo muito, muito, né, pensado para ser elementos da casa da Cora Coralina, né, recuperando aquele momento, é tudo muito bonito, né? Quando eu era menina, bem pequena, em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso, por sinal que muito ruim. Eu era menina em crescimento, gulosa, abri os olhos para aquele bolo que me parecia tão bom e tão gostoso. A gente mandona lá de casa cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. Eu, presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos e boca e desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia tão fina, tão delgada. E fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. E o bolo inteiro, quase intangível, se guardava bem guardado, com cuidado, num armário alto, fechado, impossível. Era aquilo uma coisa de respeito, não para ser comido,
assim, sem mais nem menos. Destinava-se às visitas da noite, certas ou imprevistas, detestadas da meninada. Criança, no meu tempo de criança, não valia mesmo nada. A gente grande da casa usava e abusava de pretensos direitos de educação. Por dar cá aquela palha, ralhos e beliscão, palmatórias e chineladas não faltavam. Quando não, sentada no canto de castigo, fazendo trancinhas, amarrando abrolhos, tomando propósito, expressão muito corrente e pedagógica. Aquela gente antiga, passadiça, era assim, severa, ralhadeira. Não poupava as crianças, mas as visitas, valha-me Deus, as visitas como eram queridas, recebidas, estimadas, conceituadas, agradadas. Era gente super enjoada, solene, impertigada de velhas conversas que davam sono, antiguidades. Bom, e aí essa criança ficava o tempo todo naquela chatice daquelas, né, daquela gente super enjoada para ter acesso a um pedaço de bolo, para comer um pedaço de bolo da visita, né? Só que esse eu lírico fazia força de ficar acordada, esperando a descida certa do bolo, encerrado no armário alto, e quando este aparecia, vencida pelo sono, já dormia, e sonhava com o imenso armário cheio de grandes bolos ao meu alcance. De manhã cedo, quando acordava, entremunhada, com a boca amarga, ai de mim, via com tristeza sobre a mesa xícaras sujas de café, pontas queimadas de cigarro, o prato vazio, onde esteve o bolo, e um cheiro enjoado de rapé. Bom, então essa criança, né, essa que nós sabemos que é a Aninha, ela, ela está no eu lírico hoje, que consegue dizer que nem era tão bom assim. Então, o bolo de tanto desejo dessa criança para esse eu lírico já maduro, né, que tem acesso no momento presente a uma vivência do passado, a uma memória, ele diz assim: era um bolo econômico, como tudo antigamente, pesado, grosso, pastoso, por sinal que muito ruim. Reparem, né, que nós temos aí a fusão dos tempos, né? Esse tempo do desejo, o tempo de algo não dado, esse tempo dessa criança que não tinha voz, né? E esse eu lírico que já se encontra num momento diferente, na maturidade, e consegue avaliar o próprio passado. Mas que traz para a sua poesia esse instante, a poesia desse instante, dessa vivência, desse seu cotidiano, né? Então, essa criança que vai aparecer tanto na obra, né, a Aninha, na obra da Cora Coralina, essa criança que não tem voz, ela consegue sair, se livrar dessa sociedade, dessa imposição dos pais, depois a mulher, né, com a sociedade, as imposições. Essa criança consegue sair um pouco, se livrar disso, voltando-se para si mesma, para sua fantasia. E essa fantasia é o que faz, é o que salva a criança de alguma maneira. Então, é na infância que ela tem voz, é na infância que ela reina. Então, é muito bonito pensar, né, nessa prosa da Cora Coralina, que é a menina, as formigas e o boi. Porque aqui a gente percebe que aquela mesma criança que vai aparecer, aquela Aninha que vai aparecer tão sem voz, que sempre, né, recebia as imposições da irmã mais velha, da mãe, aqui ela reina absoluta, né, nesse seu estado brincante. Então é na infância que tudo acontece, né? Bom, então é importante a gente pensar esse segundo elemento da obra da Cora, que é a infância, essa criança, né, essa criança que volta-se para si mesma para conseguir sair daquelas imposições. Então, eu vou ler para vocês um dos textos que eu acho mais bonito, que é A Menina, as Formigas e o Boi.
Sempre gostei de olhar carreirinha de formiga, seus movimentos, suas constâncias. Acho que aprendia muito com elas, que formiga muito ensina. Aquele vai e vem continuado, aquele poder. Suas cargas pesadas, todas coletivas, intencionadas. Carregos de coisas misteriosas, fanicos, indistintos. Elas sábias, instruídas, sagazes. De menina, debruçava na terra, olhava, acompanhava, criava estorvos, interditava, cacos cheios d'água, depois dava ponte, derrubava elas nadando, emboladas, salvava, repunha, malvadeza de criança. Vezes outras, trazia agrados, punhados de farinha grossa, espalhava no carreirinho delas. Recolhiam grã a grã, vassouravam, levavam tudo para sua casa subterra. Eu inventava coisas, entrava com elas casa dentro, belezas, jardim, mesas, cadeirinhas, redinhas, crianças formigas balançando, brincando de roda, cantando, senhora Dona Sancha, eu com elas. Em casa, misturava essas coisas, contava, afirmava, tinha entrado na casinha delas, os vistos, recontava, jurava. Minhas irmãs gritavam: Mãe é! Aninha já é! Vem com as inzonas dela. Vem ver ela. Mãe vinha, altaneira, ralhava forte, me fazia calar. Tinha seus medos. Fosse tara, um ramo de loucura, eu sendo filha do velho, doente, meu pai mortal quando nasci. Eu era menina boba, tinha medo da morte, ficar cega, doente, feridenta, sendo filha de velho. Corria para minha bisavó, ela era boa, consolava. Todos viam em mim a velhice e doença de pai. Morreu quando eu nasci. Eu era assim, sarnenta, diziam. Cara de ovo de tico-tico. Chorava, perna mole, caía à toa, insoneira. Não sabia o ser da palavra. Doía só eu. Minhas irmãs não. Nenhuma era insoneira, só eu. Acreditava no capeta, tinha medo que entrasse no meu corpo. Acreditava, boneca de noite vira gente pequenina. Dão bailes, fazem suas festas, comidinhas, arrumavam suas casinhas. Levantava sutil, ia ver, depois contava. Tinha visto coisas, aí Dindinha teve dó de mim, ralhou forte, arrazoou. Deixassem dessa conversa, filha de velho doente, me faziam parva. Esse e outros temas de gente grande eu ouvia e fui guardando, fazendo o segredo das bonecas, da minha ida constante à casa delas, da intimidade com as formigas. Situei um porãozinho dentro de mim, escondido, maliciado. Não falava mais, escondia meus achados. Tia Joana veio um dia, me agradou, me deu um vintém, disse: coitadinha, órfã de pai. Guardei a palavra, eu era órfã de pai. Tive dó de mim. Chorei escondido. Nesse tempo, descobri um ninho de fogo. De fogo, um ninho de fogo. Pagou no galho da laranjeira. Morei tempo nele. No oculto, batizei os filhotes. Dei nomes. Eu era a madrinha. Meus compadres. Calada, disfarçada, ia aprendendo as astúcias. O quintal era grande, meu mundo. Vi o meu anjo da guarda, ele me dava consolo, falava do céu, me protegia do capeta, aprendi a rezar. E foi que tinha ido às descobertas. Passei no carreirinho delas, reparei, atravancado, dificultado. Perguntei, tinham achado um boi morto, só que faltava uma perna traseira. Deram conselhos, mandantes, escoteiras fossem a ré, procurar trazer a perna, estaria de certo lá. O carreirinho varridinho de suas passagens constantes, baldeando coisas, cargas, tropeiras todas, armocreves, gramática de minha bisavó, ela falava no antigo, armocreves, guardei. Agora então,
dessa feita era um boi. Elas todas as afamadas, aquele povinho escuro, miúdo, incansável, se virando, arrastando, puxando, removendo, empurra, empurra, mutirão, o achado, a caminho de todo jeito, de arrasto, carregado. Vai que vai, ia, na ilharga, as culatreiras, vinham prazenteiras, ligeiras, na rabadilha, encontrada a perna. O grosso estava na frente, porção delas, festivas, a despensa abarrotada, suas abastanças. Apareceram demais ajudantes, avulsas, alviçareiras, esforçadas coletivas. Mesmo força de formiguinha vale, vontade decidida exemplar. Aquele povinho inocente, esperto, diligente, formigueiro. As estafetas, escoteiras na retaguarda, o achado, vinham vindo de vistas, até cantavam seus alegres. Todas apressadas, tivessem medo, viessem os donos do boi, armassem briga, contenda, dessem guerra, destruição. Na frente, o magote trocando lugares, os pontos, a culatra, a perna separada do boi. Eu atenta me exemplava aquilo, aquela correição interessada de todas. Foi indo e foi dando. Deu, perdi o prazo das horas, pensei ajudar, botar na entrada, desistir, deixar tudo por conta de suas diligências. Ficar ali de fiscal, curiosa no que ia dar. Me chamou lá em casa, surdei, mãe não tornou a chamar. De certo, chegou visita. O boi, a perna apartada do boi, aquela província sortida, armazenada, afarturada, mesa cheia, garantindo tempo bom. E foi que chegaram à porta estreita, funil, engenharia, arquitetura delas. Aí pensei, como vão entrar o boi? Parou o cortejo, deram chamada, vieram umas grandonas, modo de dizer, cabeçudas, arruivadas, dentes, serras, serrotes, ferrão, mandíbula, sei, deram de recortar. Mediram o tamanho certo, perna traseira, perna dianteira, a cabeça repicaram, arredondaram a barriga. As menorzinhas influídas, puxando para dentro, sumiam na fura suas cargas, partes recortadas. Armazenavam, entulhavam suas barriguinhas cheias, arrotando de certo. Introduziram tudo, deram jeito, astutas, diligentes formiguinhas, de comprido lá se foram as pernas, a culatra ovante. Eu olhando boba, aprendendo que formiga muito ensina, mestras, um boi para elas, povinho miúdo de Deus, diligente, influído, achado no carreador particular delas. Para mim, menina parva e obtusa, eu via, era um grilo. Nesse momento, que eu acho mais sensacional, é que tudo se constrói, essa criança, por esse olhar, essa carreirinha de formigas e essa imaginação. Tudo isso que vai acontecer, né? De estar na casa delas, de ver as formigas crianças, o balancinho, né? E ninguém acreditar. E imagina entrar com uma perna de boi e tudo era um boi. E como fazer para entrar no formigueiro isso, né? E olha como essa imaginação. Então, nesse momento, ela reina soberana, né? Mas aí tem uma coisa, quando ela diz assim, na minha parva, quando ela fala assim, na minha, como é que é? Para mim, menina parva e obtusa, eu via. Era um grilo. Quando ela volta, era um grilo. Mas nesse momento todo de imaginação, era o quê? Era um boi. E olha como elas eram diligentes, como elas eram obstinadas, elas levaram aquele boi, né? Então, tudo vai acontecendo, tudo vai por essa fantasia, né? Por essa infância brincante, reinante de uma criança que é tão silenciada, né? Mas, no tempo, no eu lírico, essa criança, ela passa a ter voz. Ela vai, então,
que acontece? Na memória, que é tão difícil a gente desvincular a mulher, esse ser, né, Ana Lins, a mulher, a escritora, a doceira, desse eu lírico aí, porque é muito autobiográfico. Então, essa menina, essa Ana Lins, que não tinha voz, porque era por conta, né, da sociedade, por conta da família, que era o tempo todo, né, todo mundo a colocava na realidade, ela não podia sonhar, ninguém dava, né, espaço para que ela aumentasse, ela não tinha vez, mas sozinha ela tinha. E é a escritora, e é o eu lírico, né, depois que vai dar voz para essa menina, que não tinha voz, né? E aqui, eu falei para vocês que a partir do terceiro livro de poemas dela, a Aninha vai ficando mais, essa criança, né, vai ficando mais presente na poesia. A Aninha, aqui nós temos Imaginários de Aninha, a roda. Repare que nós temos uma sineta antiga de escola, né? E essa memória é o quê? Às vezes a gente olha num objeto, olha em qualquer coisa, e aquele objeto, ele evoca uma vivência, ele traz uma vivência, ele traz algo da nossa memória. Então, esse objeto que a Cláudia Fornari traz, né, tão bem nessa ilustração, é o elemento aqui, né, que desperta para esse poema. Né? Então, ele tem uma presença aqui no poema, que nós já vamos saber. E aí nós temos esses pezinhos de criança, descalços, e essa sombra, né? Essa sombra que também a gente pode pensar de uma presença, uma sombra na poesia, né? Algo que vai, o tempo todo, aparecer, né, na obra como um todo. Então, a gente vai pensar, vai ler aqui, ó. As meninas do colégio, no recreio, brincavam do velho e jamais esquecido brinquedo de roda. E eu ali, parada, olhando. Esquecida no chão, a cesta com sua roupa de volta para a mãe lavar. Tinha nos olhos e na atitude tal expressão, tanto desejo de participar daquele brinquedo, que chamei a atenção da irmã Úrsula, que era vigilante. Ela veio para o meu lado, me empurrou carinhosamente para o meio da roda, antes que o grupo quintasse nova coleguinha. O coro infantil entoou a cópia sempre repetida. A menina está na roda, sozinha para cantar. Se a menina não souber, prisioneira vai ficar. É uma cantiga de roda. Com surpresa de todos, levantei alto minha voz, que minha mãe gostava de ouvir nas minhas cantorias infantis, ajudando a ensaboar a roupa. Aí ela canta, né? Não vou cantar porque, né? Estou presa nesta roda, sozinha para cantar. Sou filha de lavadeira, não nasci para brincar. Minha mãe é lavadeira, lava roupa o dia inteiro. Busco roupa e levo roupa, para casa vou voltar. Era o fim do recreio. Irmã Úrsula sacudiu a campainha, visivelmente emocionada. Pelas janelas que abriam para o pátio, tinham aparecido algumas cabeças de religiosas, professoras e alunas maiores, atraídas pelo timbre cristalino de minha voz adolescente. Magricela, a quem ninguém dava a idade certa, tinha nesse tempo 11 anos. A roda se desfez em correrias. A irmã Úrsula me ajudou a rejeitar a cesta alongada na cabeça, equilibrou a trouxa que minha mãe devia lavar, passar e engomar. Perguntou pela minha idade e se frequentava a escola. Eu disse que não tinha tempo, porque ajudava a mãe a lavar roupa. Ela abriu a boca, ia dizer alguma coisa, pensou e disse: depois. Então, essa criança, né? Essa criança, ela tem uma presença muito grande na obra da Cora. Essa criança que passa a ter voz, né? Essa criança que foi tão silenciada
Na poesia, ela retoma, então, quando a Cora Coralina, né, isso em carne e osso na época, chega em Goiás, depois de já ter vivido, depois de já ter ficado 40 anos longe de lá, ela reencontra na Casa Velha da Ponte, lugar que hoje é o museu dela, ela reencontra aquilo que ela foi, aquela criança que tanto a fez, que ainda está nela. E no espaço, na casa, na cidade, ela encontrava ali também algo que a fundou. Então, por isso, é tão difícil desvincular toda o tempo, né, o passado, as vivências da infância, as ruas da cidade, né, a casa, que é o ninho, né, o ninho, esse lugar. Por isso que também a, a Cláudia Fornari traz esse ninho, né? Esse ninho que tanto pode ser visto como a volta a esse ninho, a essa casa, que tem uma marca tão presente na obra dela, né, que tudo acontece ali, mas que também pode ser o próprio despertar da infância, aquela criança Aninha que tanto encontrava a beleza, a alegria, como se ela fizesse parte de uma descoberta, quando ela descobria, por exemplo, um ninho de passarinho, quando ela conversava com o bem-te-vi, quando ela via no caso, percorria a trilha das formiguinhas, é como se ela fosse capaz de saber de um segredo que os outros não sabiam. Então, esse ninho, né, essa trama do ninho, é a trama também da infância. Então, a gente pode pensar nessa ideia que entra na poética da Cora Coralina.